Olá, amigos do Patruscast. A gente está começando mais um episódio do nosso videocast da Patrus Transportes, o Patruscast. E a gente hoje tem uma pessoa muito especial, que é o Leonardo. Mas se eu falar Leonardo, ninguém vai saber quem é. Mas se eu falar o segundo nome dele, que é o César, o Cezinha, aí todo mundo fica sabendo. O Cezinha é nosso analista de infra, né? Que cuida aqui dos nossos bastidores muitas vezes. As pessoas escutam o nome dele, mas quem está aqui da matriz já conhece demais o Cezinha. Então vamos ter um bate-papo muito legal. E ele vai contar muitas coisas interessantes pra gente hoje. Tem uma alegria muito grande ter um homem que faz acontecer aqui na Patrus. Não aparece, mas sem ele nós não teríamos o nosso Patrus Talks. Quando dá um problema nas nossas videoconferências, nós chamamos o César para resolver o problema. Então, uma alegria muito grande. Muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Fazer parte do Patruscast, na minha percepção, é uma oportunidade do colaborador contar a sua trajetória de vida, contar a sua linha do tempo, contar o porquê que você tem 5 anos de Patrus. Então conta um pouquinho, fala um pouquinho da sua história profissional, da sua história pessoal, dos seus valores, um pouco de liderança. Então vamos lá. Como é que você caiu aqui na Patrus? Bom, vamos lá, como eu caí na TI? Eu comecei a trabalhar como estoquista, porque eu formei na escola e eu não tinha muito... Escola pop, né, e tal, a gente formou. Aí minha mãe era gerente de estoque, eu meio que fui seguir o carro. Mas com o tempo trabalhando em estoque, eu notei que eu ia continuar no mesmo lugar se eu não estudasse. Então eu fiz técnico, fiz faculdade, fiz estágio de TI até chegar na área que eu queria fazer. Fazendo a faculdade, eu descobri que eu queria trabalhar na área de infra. Aí foi procurando vagas de TI até eu cair na Patrus, né? E a Patrus mexe literalmente no que eu aprendi na faculdade, que é infraestrutura, que é justamente a área de TI que eu gosto. O que é infraestrutura? Brincando, infraestrutura é a parte que você chuta do computador, mais a parte física. É o que mexe com servidores, internet, computadores, essas coisas. Entendeu? Existe mais a parte lógica, isso aí já é mais a parte dos programadores. Aí já seria mais outra equipe. Você mexe no hardware. Nós mexemos mais com hardware. Não quer dizer que seja só isso, mas na parte da Patrus, essa parte seria nossa. Não, porque eu pensei que TI era só o seguinte, é só ligar o computador que funciona. Não, é tudo, né? Às vezes a gente precisa amarrar eles no pé da mesa também, que ajuda a funcionar. Sabe quem falava isso? Landeiro. E aí, sim. Landeiro? Saudade de você, Landeiro. Quanto tempo, hein, Landeiro? Aí, também. Ó, isso aí é legado do Landeiro. Sim, eu gosto muito do Landeiro. Landeiro te contratou? Não, foi o Márcio. Márcio Gonçalves. Mas eu conheci o Landeiro, acho que foi na primeira semana também. Foi até engraçado a história de conhecer o Landeiro. Eu não esqueço até hoje. Foi na primeira semana. Nessa época a Patrus era muito antiga, não tinha o sorter. Eu tinha que sempre subir com os computadores naquela escadaria da TI para fazer manutenção. Nesse dia que eu conheci o Landeiro, do nada, eu não sabia que era o Landeiro. Ele apareceu para mim e falou: "Você tá subindo com isso pra TI? Quer ajuda?" Eu falei: "Ó, por favor." Aí ele me ajudou a subir. Na hora que eu ajudei a subir, eu entreguei os computadores lá com o Anderson Machado do meu lado. Aí o Anderson falou: "Ô César, deixa eu apresentar, isso aí é o Manuel Landeiro, nosso diretor de TI." Eu falei: "Não, sério? Pô, você não precisava carregar." Eu falei: "Não, eu sou TI também." Muito bem, tá vendo? Olha o papel do líder. Nem sabia quem era ele. O líder dá um exemplo, o líder servidor. Ei, Landeiro, aí ó, deixando aí o seu legado aí, ó. Vamos lá. E aí, conta mais pra nós aí da sua trajetória. Aí eu fui contratado pelo Anderson, pelo Márcio. A equipe, quando eu entrei, era pequena. Era só o Anderson Machado, o Márcio Gonçalves. O Márcio todo mundo conhece. O Leonardo Freitas, que trabalha com o Márcio. E o Jefferson, Jefinho, o famoso Jefinho, que todo mundo gostava. Aí eu entrei nessa equipe. Tanto que o pessoal me chama de Cezinha justamente por causa do Léo. Porque como na época era o Léo, vamos dizer, no atendimento e era eu, para não confundir os dois Leonardos, eles resolveram me chamar de César. Por isso que o pessoal me chama de César. Então, em casa, você não é César. Se você me chamar de César fora da Patrus, eu não respondo. Já encontrei pessoas da Patrus, sério, já encontrei pessoas da Patrus, da operação e do administrativo, me chamando, gritando na rua, Cezinha, e eu não vi. A pessoa já teve que encostar em mim e falar: desculpa, é porque aqui fora, se chama de César, eu não reconheço. E não é por maldade. Tanto que a pessoa, quando eu tô fora e a pessoa me encontra e me chama de César, eu acho estranho.
Pra mim aqui, se ele é chamado de Leonardo na Patrus é estranho porque eu tô acostumado com o César. Mas lá fora é o contrário. Se me chamar de César lá fora e não de Leonardo, é estranho. Entendeu? Ô Marco, você sabe que ele que faz as nossas trilhas sonoras de espera ali antes de começar o Patrus Talks? Ele põe a trilha sonora. E o pessoal fica só elogiando a trilha sonora. O que você gosta de música? Especificamente rock. Cresci ouvindo rock. Só que quando a gente fala rock, é engraçado que o pessoal acha que a gente é metaleiro. Só que não é rock pesado. Eu cresci ouvindo Queen, Neil Diamond, essas coisas. Então, uma música ambiente mais calma, se você analisar, isso é o que é mais ouvido no mundo. Então, a gente já está acostumado, né? O que você colocou hoje no Talks para ouvir hoje? Sinceramente, cheguei atrasado porque eu estava resolvendo uma questão da TI. Aí, né, a Estelinha colocou lá. Mas a trilha sonora dela era boa. Até perguntei quem era, ela não me respondeu, né, Estelinha? Mas você deixou um legado, uma história. Criou um comportamento. Sim. Entendeu? Deu um exemplo. Mas vamos lá, fala mais da Patrus aí, especificamente. Você mexe com infraestrutura. Sim. E aí? Não, aí nessa época aí era só nós 4. A nossa equipe cresceu bastante. Hoje em dia a minha equipe é composta de 11 membros. Né? Antes só tinha o Anderson, abaixo do Anderson só estava, por exemplo, o Sérgio Manuel Landeiro. Agora já tem o Leandro, que é o gerente. Abaixo do Leandro está o Ricardo, que é o meu coordenador. É isso mesmo. Aí já tem uma equipe bem maior, que antes era só eu, Jefinho e Léo, por exemplo. O Léo já está na segurança e o Jefinho infelizmente saiu, né? Aí agora tá eu, o Gabriel, mais 8 pessoas. E todos nós, particularmente falando, gostam muito, a nossa equipe é muito unida. Um dos motivos principais de eu gostar de trabalhar aqui na Patrus é justamente o ambiente de trabalho da TI. Não só da minha equipe, a TI inteira. Eu gero até meio que discussão isso, para mim o melhor ambiente de trabalho, a melhor equipe é a TI da Patrus. Todo mundo lá fala e todo mundo pode falar com todo mundo sem problema nenhum. Por exemplo, eu tenho livre-arbítrio para ir na sala do Sérgio falar com o Sérgio. Ele é meu diretor de TI. Sérgio, aproveitar aqui, Sérgio, parabéns aí como gestor, ressaltando aqui a sua política de portas abertas e o seu jeito de trabalhar. Tenho certeza que você aprendeu muita coisa com o Landeiro. E aí, Renata? Pois é, eu sei que TI dá para rir, dá para chorar, trabalhar com TI, né? Eu queria que você contasse aí um episódio assim do maior aperto que você já passou com TI. Nossa! Eu sozinho, minha equipe inteira. Tu faz. Nossa, já teve tantos. Por exemplo, em 2018, quando eu entrei, foi um dos maiores apertos. Por quê? Nessa época não tinha um sorter. Era aquela época de muitas RPS, sabe? A transferência era bem no meio. Então, nessa época, a operação ainda tinha alguns problemas elétricos. Já resolveu isso, graças a Deus. E os computadores não eram alugados igual hoje em dia. Então, esses computadores tinham muita mania de queimar. Então, e eu conheço muita gente da operação porque eu só vi muitas essas pessoas. Eu lembro de um dia, eu nunca vou esquecer. Nesse mesmo dia, eu lembro que estava chovendo, queimou o computador do Ronei, que ele estava na distribuição, e do Flavinho, que ele estava... Era no Flavinho ou do Osmar? Eu não lembro, era alguém da transferência. Então, na teoria, parou a distribuição e a transferência. Eu tinha que conseguir trocar a fonte desses computadores. Só que tinha 2 problemas. Primeiro, que a gente não tinha fonte. Primeiro detalhe. O segundo é que parece que um computador, se eu não me engano, tinha dado problema. Eu tive que conseguir o outro computador, eu tive que meio que parar um outro computador, que era menos prioritário, porque não pararia o setor, para me trocar essa fonte, testar e funcionar. E o outro, eu tinha que dar um jeito ainda de fazer o computador voltar a funcionar. Então, e nesse dia aí eu fiquei até tarde. Esse dia eu lembro, se eu não me engano, eles me chamaram umas 17h30. Aí, quando eu estava atendendo um setor, me chamaram no outro. Eu não lembro qual que é exatamente. Eu estava tentando a transferência primeiro antes de me chamarem para distribuição. Eu não me esqueço que eu saí daqui umas 9, quase 10 horas da noite. Mas resolveu. Não tinha como sair sem resolver. Com todo respeito, o setor estava parado. E aí resolveu. Resolveu. Agora, você também deve ter vivido também quando a gente teve um ataque de hacker aqui. Tinha, eu lembro disso. E aí? E aquele dia? Naquele dia, esse aí que era o dia que eu te perguntei se era a equipe toda. Porque nesse dia, eu lembro... Nossa, o pessoal ficou mais de 24 horas trabalhando. Separou os setores em... Graças a Deus não aconteceu nada, né? Mas separou os setores em
em grupos específicos, um só para atendimento, para segurar a galerinha que não estava conseguindo acessar o BN, um só para manter o servidor funcionando, o outro para reparar o que foi que o cara tentou atacar, e o outro lá que foi isso, e o outro lá para olhar o negócio da nuvem. Aí cada um foi fazer, era o banco de dados. Aí um setor só para fazer o banco de dados. Aí cada um estava numa sala específica, aí um já conseguiu o dado, passava por outro conseguiu o dado, passava por outro. Eu lembro que teve gente que ficou em quase 48 horas trabalhando direto, para voltar tudo. Aí a importância de ter essa integração da área, né? Num momento desse, você vê. Aí, por exemplo, nessa época, isso foi um dos maiores momentos que eu vi que a TI é unida. Porque, é igual, por exemplo, o banco de dados eu lembro que era o Davidson. O Davidson, ele é TI, não é que ele é terceirizado. Eu lembro que o Davidson, ele estava ajudando coisas que nem era dele. Entendeu? E vice-versa. E todo mundo trabalhou e voltou. Aí quando voltou o servidor, eu lembro que o Márcio ficou até tarde. Eu lembro que o Márcio falou assim, finalmente posso ir pra casa dormir. Ele falando desse jeito, ele saindo daqui de tarde, com o olho todo roxo. Porque custou para voltar o servidor. Mas voltou tudo. E todo mundo cansado de atendimento, segurando a galera. E com todo respeito, segurando o pessoal nervoso, né? Porque, querendo ou não, o sistema estava parado. Não, é bacana você falar isso, você está falando agora de time. E a gente tem várias histórias aqui de momentos de dificuldade dentro da empresa. E o time segurou a onda. Então, nesse caso específico, é um momento difícil, porque foi a nossa primeira experiência. E o Luiz, naquela data, tinha tinha implantado o nosso desastre recovery. Então, o Luiz passou muita tranquilidade para nós, ele como líder, montou a tecnologia e nós conseguimos superar esse momento que hoje, sem TI hoje é o maior ativo que uma empresa tem. Sem TI, uma empresa não roda. E nós conseguimos superar, salvo me engano, nós ficamos 12 ou 13 horas fora do ar. E muitas empresas maiores que a Patrus, ficaram uma semana, 10 dias, período maior. Então, fica o agradecimento especial à equipe da TI, representada pelo César aqui, já que nós nunca paramos, somos uma transportadora que não podemos parar. Marcelo fala isso o tempo todo. O Márcio sabe das nossas histórias, né, Márcio? Da importância do e-mail. Olha a comunicação aí, ó. Antigamente o tele não podia ficar sem telefone, hoje não pode ficar sem e-mail, não pode ficar sem WhatsApp. Hoje nós temos várias técnicas sem Teams, você vive sem Teams. Então a TI tem um papel importante nessa gestão, assim, no crescimento da empresa, no desenvolvimento da Patrus. Então fica aí um agradecimento muito bacana. E você acabou de ressaltar a importância de trabalhar em time. Não adianta ter um Romário e não trabalhar em time. O Romário não treina, vai fazer gol. Então a gente tem que trabalhar, não ser o melhor time, não ter o melhor profissional, mas ser o melhor time. Você está falando para mim que a TI é uma TI que trabalha em time. Muito bacana o seu ponto de vista. E aí, conta para nós mais. Fala um grande momento seu aqui na Patrus aqui. Eu tive vários. Por exemplo, uma das coisas que eu nunca vou esquecer, isso foi muito engraçado, foi quando os computadores chegaram, os notebooks alugados. Aí eu lembro que eu fiz, se não me engano, 45 notebooks em 2 dias, era necessário. Isso foi antes da pandemia. Na pandemia. Exatamente. Aí o que acontece? Eu fiz esses computadores correndo, porque por milagre de Deus aí, falaram, faz os computadores correndo, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Aí em uma semana eu fiz todos os computadores e configurei para todo mundo da administrativo. Aí eu lembro que foi uma quinta-feira mais ou menos que eu entreguei o último computador, que era os mais complicados lá. Deu semana que vem, veio o Covid. Eu não esqueço disso. E nós não paramos. Nós fomos pro home office. Aí eu fiquei muito satisfeito porque, tipo, algo me disse que tinha que realmente terminar aquela semana e então, não deu problema. Sem TI, sem tecnologia, a empresa não funciona. Para finalizar, já que você é um homem que não deixa o Patrus Talks sair do ar. Tem uma equipe também por trás. O time, a importância do time. Porque tem várias pessoas envolvidas nisso. Eu posso estar lá fisicamente, por exemplo, mas sempre vou acionar certas pessoas de minha equipe de infraestrutura para olhar certas questões que estão acontecendo. Porque, por incrível que pareça, nunca é o meu problema.
Então a gente tem uma equipe boa para botar isso. Nunca o Patrus Talks saiu fora do ar. Se tem problema, caiu, tal, foi colocar videozinho, ficou sem som, tal, mas nunca saiu do ar. Já voltou. Já caiu, então, voltou. Não é o César, é a equipe. É a equipe. Muito bom, parabéns. Parabéns. Muito bom. E o Cezinha é o nerd oficial da Patrus. Né? Eu vou chamar ele de geek. Quando eu estava começando aqui, ele me falou assim, não é geek, eu sou nerd. Então explica rapidinho qual é a diferença de geek e nerd. Bom, a maioria das pessoas é geek. Eles gostam de tecnologia, gostam de ver os filmes de heróis, por exemplo, coisas atuais. Hoje em dia o nerd virou geek, mas os nerd originais, que é no meu caso, que é os que sofriam bullying. Nerd raiz. Que sofria bullying, é aqueles que gostam de ler, de ficção científica, gosta de... Não é mais... Gosta de tecnologia, mas a gente não é mais chegado na tecnologia atual. A gente é mais old school, vamos dizer assim. A gente gosta mais das coisas antigas. Ele tem coleção de história em quadrinhos, de revistinha em quadrinhos, aqueles bonequinhos, aquelas coisas, né? Isso. Então, é o nerd raiz. Qual é o termo, não sei se você sabe, o termo da pessoa que estuda, que lê livro e estuda sobre o que vai acontecer daqui a 50 anos, daqui a 40 anos. Então depois eu vou te dar uma aula sobre isso. Agora conta, senão o pessoal vai. Não, eu vou estudar primeiro. Porque o certo é isso. Tem uns caras malucos que os caras só lê livro de ficção projetando o futuro. Sim. Entendeu? Projetando daqui 40 anos, 50 anos. Como vai ser daqui 40 anos, daqui 50 anos? Entendi. É isso, entendeu? Tipo 2001. Odisseia. 2001 Odisseia no espaço, tal. Só que agora é 2063. O que vai ser em 2063? O que vai estar dominando em 2063? Entendi. Esse tipo de livro é o alta fantasia que eu gosto muito de ler. Só que aí alguns são universos fictícios, outros o pessoal tenta realmente acertar o futuro. Né? Entendi. Então é o seguinte, nós tivemos a honra de entrevistar um homem que não deixa o Patrus Talks sair do ar, junto com o time, considerando que o Patrus Talks foi um evento, né, uma iniciativa da comunicação, aproveitando, dando os parabéns para a comunicação, que eu acho que está incorporado à nossa cultura, gera valor, e toda terça-feira, às 14h, não percam o nosso Patrus Talks. E agora, o Patrus Cast veio... Que você pode ouvir a qualquer momento. Sim, mas o intuito que é bacana é você conhecer o charme dos colaboradores, dos valores. Obrigado, bacana. Fiquei sabendo que você é um cara viciado em tecnologia. Muito bom. Para mim é top. Tamo junto! Aê! Cezinha, leva a canequinha, que ela é presente. Pessoal, espero que tenham curtido e até o nosso próximo Patrus Cast. Até.